Quando Marcos Santamaria, multimilionário de 48 anos, se ajoelhou diante do túmulo de sua esposa Helena no cemitério da Almudena, em Madrid, pensou que esse era o final. 3 anos de dor, 3 anos chorando a mulher que amava mais que a vida. Mas quando essa garota maltrapilha de 16 anos se aproximou e sussurrou: "Sua esposa está viva, eu a vi ontem à noite", o mundo desabou sobre ele. Se Helena estivesse viva, quem havia mentido? Quem havia fingido sua morte? E, acima de tudo, onde havia estado sua esposa nos últimos 3 anos, enquanto ele morria de dor? Madrid, outubro de 2024. O cemitério da Almudena estava envolvido em uma névoa outonal que tornava tudo mais melancólico. Marcos Santamaria, 48 anos, proprietário de um império imobiliário de 300 milhões de euros, caminhava lentamente entre as lápides de mármore com um buquê de rosas brancas na mão. Era o 3º aniversário da morte de Helena, sua esposa, e como todos os anos, Marcos vinha aqui para passar o dia inteiro ao lado de seu túmulo. Usava seu melhor terno preto, o mesmo que havia vestido no dia do funeral, o que Helena lhe havia dado de presente em seu último aniversário de casamento. A sepultura de Helena Santamaria era uma das mais belas do cemitério. Mármore branco de Macael, uma foto emoldurada que mostrava seu sorriso radiante e a inscrição: "Amada esposa e mãe, seu sorriso continua iluminando nossos dias." Marcos se ajoelhou diante da lápide e colocou delicadamente as rosas. Suas mãos tremiam enquanto acariciava a foto de Helena. Aos 42 anos, ela havia sido a mulher mais linda que ele já havia visto. Cabelo castanho que brilhava ao sol, olhos verdes profundos como o mar, um sorriso que o fazia esquecer todos os problemas do mundo. "Olá, meu amor", sussurrou Marcos com a voz embargada. "Já se passaram 3 anos e ainda não posso aceitar que você não esteja mais aqui." Nos últimos 3 anos, Marcos havia se tornado a sombra de si mesmo. Seus negócios continuavam indo bem, mas ele havia perdido o interesse por tudo. Não saía nunca, não via amigos, nunca havia olhado para outra mulher. Helena havia sido seu mundo, e sem ela, tudo havia perdido o sentido. "Lucia cresceu muito", continuou falando com a foto. "Agora tem 19 anos e vai à universidade. É linda como você. Às vezes me olha com os mesmos olhos que você, e por um momento penso que você voltou." Marcos tirou do paletó uma carta amassada, a mesma que lia todos os anos naquele dia. Era a última carta que Helena lhe havia escrito antes do acidente. "Marcos, meu amor, sei que ultimamente estivemos distantes, mas quero que saiba que te amo mais que a minha vida. Há coisas que devo te contar, segredos que guardei para te proteger. Mas logo tudo se resolverá e poderemos ser felizes como antes. Te amo para sempre, Helena." Essa carta o atormentava há 3 anos. Que segredos! O que Helena tinha para lhe contar? Ela havia morrido antes de poder revelá-los e agora Marcos nunca saberia. Enquanto estava prestes a se levantar, ouviu passos leves atrás dele. Virou-se e viu uma garota de uns 16 anos, magra, com roupas rasgadas e sujas, cabelo despenteado. Era claramente uma sem-teto, uma dessas garotas que viviam nas ruas nos arredores de Madrid. "Com licença, senhor", disse a garota com voz tímida. "O senhor é Marcos Santamaria?" Marcos a olhou surpreso. "Sim, sou eu. Quem é você?" A garota olhou nervosamente ao redor, como se tivesse medo de ser vista. "Meu nome é Sofia. Tenho que lhe contar algo muito importante." "Não é o momento, menina. Estou visitando minha esposa." "É justamente de sua esposa que tenho que falar", disse Sofia se aproximando. "Helena Santamaria." Marcos sentiu o coração parar completamente. "Como você conhece o nome da minha esposa?" Sofia baixou a voz até um sussurro. "Porque sua esposa está viva. Eu a vi ontem à noite." O mundo de Marcos parou completamente. Marcos olhou para a garota como se tivesse ouvido errado. "O que você disse?" "Sua esposa Helena está viva", repetiu Sofia com mais força. "Eu a vi ontem à noite numa casa em Vallecas. Ela estava bem."
Marcos se levantou de repente, agarrando Sofia pelos ombros. Você está louca? Minha esposa morreu há 3 anos. Estive em seu funeral. A vi no caixão. Não, senhor. Me escute, disse Sofia, se libertando de seu aperto. Vivo na rua desde que meus pais morreram. Conheço cada canto de Madrid. Há 3 dias vi uma mulher que me dava comida. Era idêntica à foto dos jornais de 3 anos atrás. Marcos sentiu as pernas falharem. Sentou-se no banco de mármore ao lado do túmulo. É impossível. Helena morreu num acidente de carro. O carro explodiu. Encontraram seus restos. Senhor Santa Maria, disse Sofia, sentando-se ao seu lado. Eu sei o que vi. Essa mulher me deu comida e quando perguntei o nome, ela hesitou. Depois disse que se chamava Maria, mas eu a reconheci imediatamente. Mesmo que fosse verdade, o que não é, por que deveria acreditar em você? Você é uma sem-teto que provavelmente quer dinheiro. Sofia tirou do bolso rasgado da jaqueta um pequeno objeto dourado. Era um brinco que Marcos reconheceu imediatamente. Isso caiu dela enquanto fugia quando ouviu sirenes. Eu peguei. Marcos pegou o brinco com as mãos tremendo. Era o que havia dado de presente a Helena em seu último aniversário. Um pequeno coração de ouro gravado com M e E para sempre. Onde? Onde você pegou isso? Balbuciou Marcos. Já disse. Caiu daquela mulher ontem à noite. Daquela mulher que o senhor diz que está morta. Marcos olhou o brinco, depois o túmulo, depois novamente para Sofia. Sua mente racional dizia que era impossível, mas esse pequeno coração de ouro era a prova de que algo não batia. Se Helena estivesse viva, disse Marcos com a voz embargada, significaria que alguém fingiu sua morte. Mas por quê? Não sei, senhor. Só sei o que vi. Marcos se levantou novamente, desta vez com determinação. Me leve até ela. Me leve ao lugar onde a viu. Não sei se ainda está lá. Parecia assustada, como se estivesse fugindo de alguém. Não me importa. Preciso saber a verdade. Sofia hesitou. Senhor Santa Maria, se sua esposa está realmente viva e alguém a fez desaparecer, significa que ela está em perigo. E que nós também poderíamos estar se começarmos a fazer perguntas. Marcos olhou a foto de Helena no túmulo. Se havia ainda que fosse uma possibilidade de ela estar viva, tinha que descobrir, não importava o quão perigoso fosse. Sofia, disse Marcos com voz firme, se você me ajudar a encontrá-la, darei tudo o que quiser. Uma casa, dinheiro, um futuro, mas tem que me ajudar. Sofia assentiu lentamente. Tudo bem, mas temos que ter cuidado. Tenho a suspeita de que essa história é muito mais complicada do que parece. Enquanto saíam do cemitério, Marcos não sabia que essa conversa havia sido ouvida por alguém escondido atrás de um túmulo. Alguém que agora sabia que o segredo estava prestes a ser descoberto. Marcos dirigiu seu BMW pelas ruas cada vez mais degradadas que levavam a Vallecas, um dos bairros mais pobres de Madrid. Sofia estava sentada ao seu lado, indicando o caminho com nervosismo crescente. O contraste era brutal. Do cemitério elegante da Almudena aos prédios deteriorados, das ruas arborizadas aos becos mal cheirosos. Como era possível que Helena, acostumada ao luxo de seu chalé na Moraleja, estivesse vivendo num lugar assim? É aqui, disse Sofia, quando pararam diante de um prédio deteriorado dos anos 70. 3º andar, apartamento 15. Marcos olhou o edifício cinzento com janelas quebradas e grafites nas paredes. Cada fibra de seu ser se rebelava contra a ideia de Helena vivendo ali. Subiram as escadas escuras e mal cheirosas. O apartamento 15 tinha uma porta de madeira descascada, sem nome na placa. Marcos hesitou um momento, depois bateu suavemente. Não houve resposta. Bateu mais forte. Helena, sou Marcos. Ouviram passos rápidos dentro do apartamento, depois o ruído de uma janela se abrindo. Sofia correu até a janela da escada e olhou para fora. Ela está fugindo! Gritou pelo pátio interno. Marcos não pensou 2 vezes.
Desceu correndo as escadas, saiu do prédio e correu em direção ao pátio interno. Viu uma figura feminina fugindo através de uma grade na parte de trás. Por um momento, a mulher se virou. Mesmo de longe, mesmo com o cabelo cortado e tingido de preto, mesmo com roupas pobres e descuidadas, Marcos a reconheceu. Era Helena. «Helena!» gritou Marcos com toda a força que tinha. A mulher parou por um instante, como se o som de sua voz a tivesse atingido como um raio. Seus olhos se encontraram por um segundo que pareceu eterno. O tempo congelou. Ali estava ela, a mulher que ele havia chorado por 3 anos. A mulher cujo túmulo visitava religiosamente. A mulher que acreditava estar morta. Seus olhos verdes, aqueles mesmos olhos que o haviam conquistado 20 anos atrás, estavam cheios de terror, surpresa e amor. Depois Helena continuou correndo e desapareceu entre os prédios. Marcos ficou imóvel no pátio, com o coração batendo tão forte que doía. Estava viva. Helena estava viva. Sofia o alcançou sem fôlego. A viu? Sim, sussurrou Marcos. Era ela. Era realmente ela. Voltaram ao apartamento e Marcos, com um chute, derrubou a porta. O apartamento era pequeno e miserável. Uma cama de casal, uma cozinha americana, um banheiro minúsculo. Mas na cama havia roupas de mulher e na mesa de cabeceira uma foto. Marcos pegou a foto e o mundo girou. Era uma foto dele, Helena e Lucia, tirada 2 anos antes da morte de Helena. Mas o mais chocante era que a foto havia sido recortada. A figura de Marcos havia sido cortada, restando apenas Helena e Lucia. Alguém a fez acreditar que você havia morrido, disse Sofia olhando a foto. Ou alguém a obrigou a fingir sua morte, respondeu Marcos, continuando a procurar no apartamento. Marcos encontrou outra pista devastadora. Um frasco de medicamentos com o nome Maria Ruiz na etiqueta. Eram antidepressivos muito fortes. Medicamentos para alguém em profundo sofrimento psicológico. Helena estava sendo medicada, controlada, mantida num estado de dependência emocional. Marcos Santa Maria. A voz veio da porta. Marcos e Sofia se viraram bruscamente. Na porta havia um homem de uns 60 anos, elegantemente vestido, com um sorriso frio que não chegava aos olhos. Tinha o aspecto de alguém acostumado ao poder, mas havia algo sinistro em sua presença. «Quem é você?» perguntou Marcos. «Sou alguém que sabe toda a verdade sobre sua esposa. E se quer vê-la viva novamente, tem que vir comigo». Sofia agarrou o braço de Marcos. «Não vá. É uma armadilha». O homem riu. «Garota inteligente. Mas vocês não têm escolha. Se não vierem comigo, Helena morrerá de verdade desta vez. E vocês dois também». Marcos olhou Sofia, depois o homem. Cada fibra de seu corpo dizia para não confiar, mas se havia uma chance de salvar Helena, tinha que se arriscar. «Tudo bem», disse Marcos, «mas ela vem conosco», apontou para Sofia. «Como quiser, mas lembre-se, senhor Santa Maria, alguns segredos é melhor deixá-los enterrados». O homem os conduziu por Madrid até um chalé isolado nos arredores da cidade. Era um lugar que Marcos nunca havia visto. Elegante, mas sinistro, cercado por muros altos e câmeras de segurança. O contraste com o apartamento miserável onde Helena se escondia era gritante. Aqui estava o verdadeiro poder, o verdadeiro controle. «Quem é você?» perguntou Marcos enquanto entravam. «Meu nome é Roberto Vasques. Era, digamos, o sócio de negócios de sua esposa. Helena não tinha negócios. Era arquiteta, trabalhava para escritórios privados». Roberto sorriu amargamente. «Senhor Santa Maria, sua esposa tinha muitos segredos, e todos muito perigosos. Ele os fez sentar numa sala luxuosa. Nas paredes havia fotos de Helena em situações que Marcos não reconhecia. Helena falando com homens de ternos caros. Helena assinando documentos. Helena em lugares que pareciam escritórios de bancos suíços. Era como se houvesse uma Helena paralela, uma vida secreta que Marcos jamais havia suspeitado. «Há 3 anos», começou Roberto, «sua esposa estava envolvida num círculo de lavagem de dinheiro sujo.
Eu era o intermediário entre ela e alguns, digamos, investidores internacionais pouco recomendáveis. Marcos sentiu o mundo desabar novamente. Você está mentindo. Helena nunca faria algo assim. Sua esposa tinha dívidas de jogo de 5 milhões de euros, Sr. Santamaria. Dívidas com gente que não aceita atrasos nos pagamentos. Helena não jogava. Jogava online, em sites ilegais, pôquer, cassinos virtuais, apostas. Perdeu todo o dinheiro que tinha, depois começou a usar as contas da empresa familiar. Quando descobriu que você estava prestes a descobrir as movimentações bancárias suspeitas, aceitou nos ajudar. Marcos se levantou furioso. Chega! Onde está minha esposa? Roberto apertou um botão num controle remoto. Numa tela apareceu um vídeo ao vivo. Helena estava numa sala branca, sentada numa cadeira com as mãos amarradas. Parecia drogada e confusa. Estava magra, pálida, com o olhar perdido de quem havia sofrido traumas profundos. Helena! Gritou Marcos. Roberto aumentou o volume. Ouvia-se a voz de Helena, fraca e distante. Marcos, me perdoe. Estraguei tudo. Menti para você durante anos. O dinheiro, todo esse dinheiro era para proteger Lucia. Proteger Lucia de quê? Perguntou Marcos à tela. Roberto desligou o vídeo. De mim, Sr. Santamaria. Verá, sua filha não é sua filha. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Lucia é minha filha e de Helena, de um relacionamento que tivemos há 20 anos, antes de Helena se casar com você. Quando Helena começou a ter dívidas, fiz uma proposta: fingir sua morte e vir viver comigo, ou revelar a verdade sobre Lucia. Marcos sentiu como se alguém tivesse arrancado seu coração do peito. Lucia não é minha filha. Helena escolheu protegê-lo da dor da verdade. Fingiu sua morte com minha ajuda. Mas agora está cansada desta vida e quer voltar. O problema é que sabe demais sobre nossos negócios. Sofia, que havia permanecido em silêncio até esse momento, se levantou de repente. Mentiroso! Roberto a olhou surpreso. O quê? Conheço Lucia Santamaria. Vamos ao mesmo colégio, embora ela não perceba porque estamos em turmas diferentes. E Lucia é idêntica ao pai. Tem os mesmos olhos, o mesmo nariz, a mesma expressão. Não se parece nada com você. Roberto empalideceu. Você não pode saber disso. Além disso, continuou Sofia, se Helena realmente tivesse dívidas de jogo, por que todos os cartões de crédito continuaram ativos quando morreu? Por que o Sr. Santamaria nunca recebeu pedidos de pagamento de nenhum credor? Marcos olhou Sofia com gratidão. A garota tinha razão. Roberto se levantou nervoso. Não importa agora. Vocês sabem demais, os dois. Onde está Helena? Perguntou Marcos com voz ameaçadora. Está segura e continuará assim se fizerem o que digo. Mas Roberto não sabia que Sofia tinha um plano. Enquanto Roberto falava ao telefone na sala ao lado, Sofia se aproximou de Marcos e sussurrou. Sei quem é realmente esse homem. Meu pai era investigador particular antes de morrer. Estava investigando Roberto Vasques por chantagens contra mulheres casadas ricas. Marcos sentiu a raiva explodir dentro dele. Então Helena é uma vítima. Roberto voltou à sala. Falei com meus sócios. Helena viveu bastante. E vocês também. Roberto tirou uma pistola do paletó, mas Sofia jogou um vaso contra ele, acertando-o na cabeça. Marcos se lançou sobre ele, lutando pela arma. Durante a luta, o tiro saiu, quebrando uma janela. Roberto caiu no chão, atordoado. Rápido! Gritou Sofia. Temos que encontrar Helena. No porão encontraram Helena sentada numa cadeira, sob efeito de sedativos. Helena, Marcos a balançou suavemente. Sou Marcos. Estou aqui para te levar para casa. Helena abriu lentamente os olhos. Marcos, é realmente você? Sim, meu amor, estou aqui. Helena começou a chorar. Ele me obrigou, disse. Disse que faria mal a você e a Lucia. Sofia vigiava a porta. Ouço sirenes. Chamei a polícia. Saíram do chalé enquanto chegavam os carros da polícia. Roberto Vasques foi preso junto com seus cúmplices.
2 meses depois, o chalé Santa Maria, na Moraleja, estava novamente cheio de vida. Helena estava se recuperando do trauma, ajudada por um psicólogo e pelo amor de sua família. Lucia havia recebido o retorno da mãe com lágrimas de alegria. Sofia agora vivia com eles. Marcos havia proposto que fizesse parte da família, e ela havia aceitado. Como conseguiu sobreviver? Perguntou Marcos a Helena uma noite. Pensando em você e em Lucia, respondeu Helena. Roberto me havia feito acreditar que se fugisse, mataria vocês dois. Me mostrava fotos falsas do seu funeral. Achava que tinha perdido você para sempre. Marcos a beijou suavemente. Helena, você foi uma vítima. Não há nada a perdoar. Roberto havia descoberto alguns investimentos meus que deram errado e começou a me chantagear. Nunca joguei como ele disse. Naquela noite, a família estava reunida novamente. Marcos, Helena, Lucia e Sofia. Papai, disse Lucia, amanhã vou ao cemitério tirar a lápide da mamãe. Bom, disse Marcos. Agora é um símbolo de renascimento. Sofia falou. Senhor Santa Maria, naquele dia no cemitério, o senhor acreditou em mim imediatamente. Por quê? Marcos sorriu. Porque o amor verdadeiro nunca morre, Sofia. Pode estar escondido, mas nunca morre. Helena pegou as mãos de Marcos e Sofia. E graças a uma garota corajosa, nosso amor encontrou o caminho de casa. 2 anos depois, Sofia se formou com as melhores notas e escolheu estudar investigação criminal. Quero ajudar outras famílias, disse no dia de sua formatura. Marcos sussurrou a Helena. Às vezes os anjos não têm asas. Às vezes só têm a coragem de dizer a verdade. Sua história provou que o amor verdadeiro pode superar qualquer engano, que a verdade sempre tem força para emergir e que às vezes os salvadores chegam das situações mais inesperadas. O amor de Marcos e Helena havia sido testado pela mentira, pela manipulação, pelo medo, mas havia resistido. Sofia, uma garota sem teto que ninguém levaria a sério, havia sido o instrumento da verdade. Se esta história os emocionou até as lágrimas, se acreditam que o amor verdadeiro pode superar qualquer engano e que a verdade sempre tem força para emergir, deixem um coraçãozinho aqui embaixo. Quero ouvir de vocês. Já sentiram alguma vez que algo importante estava sendo ocultado de vocês? Acreditam que o instinto do coração é mais forte que as provas dos olhos? Contem suas histórias de verdades ocultas e reencontros milagrosos nos comentários. Se esta história tocou o coração de vocês, curtam se acreditam que o amor verdadeiro nunca morre. Inscrevam-se para não perderem histórias que provam que a verdade sempre triunfa. Compartilhem com quem precisa acreditar que os milagres ainda existem. Comentem. A verdade sempre emerge. Se também vocês acreditam que nenhum segredo pode permanecer oculto para sempre. Lembrem-se, não importa quão elaboradas sejam as mentiras ou quão poderosos sejam aqueles que as contam, o amor verdadeiro e a verdade sempre têm força para emergir. E às vezes são as pessoas mais humildes e corajosas que trazem à luz o que outros gostariam de manter oculto. Nos vemos no próximo vídeo com outra história que os fará acreditar na força do amor e da coragem. Amo vocês, família do coração. Accept your guidance. I go. So say the Evet. spirit- Of course. Your bottom tower is under siege. Shades, guide me. And the shades direct. Trap. As it pleases. Oh my gosh, can I?
Please. I was just about to die. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. I hope you weren't close with your middle tower. Murder spree. My work here is not yet done. Dominating. I hear and obey. Shadow and loom, I weave your doom. You are heard. Dulce nominis forticale. Granted. Wish I got my ulti off. Yes, Your middle tower is being attacked. as it please you. As you wish. Take that. Ah! Jade, guide me. Those people had That's so fucking annoying. I'm gonna stop going top. Your middle tower has fallen. Your top tower is under siege. Forward. Your top tower is being attacked. In death, I learn life's mysteries. I go. Radiant structures hear. have been fortified. Your top tower is under attack. Of course. Bad news for you fans of towers out there. Your top tower has been destroyed. I accept your Okay. guidance. As the shades direct. Yes. Let me bait. Oh, never mind. Ah. I accept. Your top tower is under siege. So say the spirits. The spirit moves me. Here I come. I hear and obey. Divine form for you. I'm under attack! Discover what lies beyond. What happened to the Your epicenter? bottom tower is being attacked. Your bottom tower is under attack. The shades restore me to the world. Your bottom tower is being attacked. I hear. Your bottom tower has been destroyed. As it please you. Ah. I go. I accept your guidance. I accept. I hear and obey. As you Ow. wish. Help me! Guide me. Your bottom tower looks fantastic, by the way. Very firepower. Ah! Thus ends the
but he used it there. We have really good team fight though. To read the future, That I blood need won't X-ray. come off. And we're gonna just play together. You again. Of course. Both these kids built greedy as fuck, so I'm confused as to who is my Your off top lane. tower is under siege. So say the spirits. Divine form for Your you. top tower is being attacked. The spirit moves. Of course. Your top tower is under attack. I go. Your top tower has fallen. Hi, Pee. Your middle tower is under siege. Shade, guide me. Yes. I hear and obey. I'm under attack. Ah! Yes. Dominating. Not yet. As it please you. Granted. As the shades direct. It's like glitching out though when it's online. It's spamming. As you wish. Your middle tower is under attack. Make your peace. Oh my gosh, we did it! You are heard. Ah! Your middle hear. tower is being attacked. Yes, please ping. Your middle tower is being attacked. I get when the patch first came out, my games were going really, really well. Today, they're going very, very bad. I have seen the other side. It can wait. I was just wondering because it did that last year, and it spams. I accept your guidance. I mean, at this point, I can't do any. Like, I can't word. I accept.